Você já sentiu que tem muito para compartilhar com o mundo, mas que a plateia parece estar vazia? Eu já senti isso e eu sei que muitas mulheres sentem isso. Hoje eu quero conversar com você sobre essa dor silenciosa que eu sei que muitas mulheres sentem e que provavelmente você já sentiu também, ou talvez esteja sentindo nesse momento. Sabe aquela sensação de saber que você tem algo muito valioso para entregar para o mundo? Algo incrível dentro de si, que você tem conhecimento, que você tem dons, visões, insights, profundidade, que você tem poder, mas por algum motivo parece que o mundo não te enxerga. Parece que existe um muro invisível entre você e as pessoas, literalmente como se a plateia estivesse vazia, como se existisse esse muro energético. É como se o que você tem para oferecer nunca chegasse completamente, ou chegasse só por partes, assim, mas não completamente da forma que você gostaria. E eu sei como isso dói, porque eu vivi isso. É uma mistura de frustração, de insegurança, de dúvida sobre o seu próprio poder, de cansaço, às vezes dá vontade de desistir, de amargura, um medo muito grande, o medo de ser irrelevante. Mas antes de continuar essa conversa, eu quero te dizer uma coisa muito importante. Essa dor não tem absolutamente nada a ver com falta de talento, com falta de poder, com ser merecedor ou não, com falta de valor muito menos. A raiz dessa dor é outra, bem diferente. Essa dor é uma dor que surge quando você não sabe qual é o seu lugar, porque posicionamento tem a ver com lugar. Se você não sabe se posicionar, você não sabe qual é o seu lugar. Quando você não sabe qual é o seu lugar, você não consegue se posicionar. E quando você não se posiciona, você não ocupa o seu espaço. E quando você não ocupa o seu espaço, o que acontece? As pessoas simplesmente não te encontram. Percebe como não é nada pessoal, não é nada injusto, o mundo não está conspirando contra você, não te falta nada. É uma questão energética. Tem muita gente talentosa vivendo isso, nesse momento, sentindo isso nesse momento. Tem muita gente profunda vivendo a invisibilidade. Tem muita gente brilhante falando sozinha no vazio do digital. Não por falta de valor, mas por falta de clareza de lugar, por falta de clareza de quem são. E talvez seja isso que esteja acontecendo com você agora. Afinal de contas, existe um motivo para você ter chego nesse vídeo. Talvez você sinta que trabalha, que cria, que se esforça, mas os resultados não aparecem. Talvez você sinta que você já aprendeu tanta coisa, já fez tantos cursos, já leu tantos livros, já se transformou tanto, mas o mundo parece não perceber isso. Talvez você sinta que existe uma voz dentro de você pedindo expansão, mas existe uma outra voz te puxando para o esconderijo, para a invisibilidade. Algo te segurando, algo que te mantém pequena. E aí começam vários sintomas. A frustração, por que não está funcionando para mim? A insegurança, será que eu tenho mesmo o talento? O poder, a habilidade? A dúvida, será que existe um lugar para mim? O cansaço, por quanto tempo eu vou falar sozinha? A amargura, eu entrego tanto e recebo tão pouco de volta. Isso não está em equilíbrio. A comparação, porque outras pessoas crescem tão rápido e eu não consigo, porque outras pessoas têm esses resultados e eu não. E por baixo de tudo isso, o medo de ser esquecida, o medo de não ser vista, o medo de ninguém perceber que você existe de fato, o medo da sua mensagem sumir no barulho do mundo. Eu sei, porque antes de conhecer o meu mapa de Human Design, eu já estive nesse lugar. Mas deixa eu te contar uma coisa essencial. Nós vivemos na era da atenção. E nesse novo mundo, a atenção é o ativo mais valioso que existe. E onde a atenção está, o dinheiro está. Só que a atenção não se compra. Não importa quantos filtros você use, quantos cursos você faça, quantos stories você poste, quantas frases de impacto você escreva, a atenção é conquistada e não comprada. E a atenção se conquista com uma coisa: posicionamento alinhado. Mas Li, então é só fazer um rebranding, comprar um ensaio fotográfico, mudar a forma como eu me visto, cortar o meu cabelo, refazer a minha identidade no feed do meu Instagram? Não, gente, pelo amor de Deus, isso não é posicionamento. Posicionamento não é um blazer preto, não é um batom vermelho, não é um corte de cabelo diferente do momento, não é um feed impecável, não é uma sessão
de fotos, high ticket, nada disso. Também não é uma frase impactante na sua bio. Tudo isso pode somar, com certeza soma, mas nada disso sustenta nada sozinho, porque posicionamento vem de posição e posição vem de lugar. Posicionamento é o espaço intencional e alinhado que você ocupa na mente das pessoas, e isso só acontece quando você ocupa primeiro o seu espaço dentro de si. Se você não sabe quem você é, se você não sabe como a sua energia funciona, se você não sabe quais são seus dons e talentos, se você não sabe como você é percebida, qual a energia que você emana antes das suas palavras, antes das suas ações, se você não sabe qual é o seu caminho natural de expressão, você vai se perder tentando imitar o que funciona para outras pessoas. Você vai se distanciar cada vez mais de si mesma. Vai se desgastar tentando sustentar uma imagem que não é sua. E isso é como vestir uma roupa desconfortável, sabe? Você vai se frustrar tentando se ajustar a estratégias que não respeitam a sua energia. Talvez compre várias mentorias diferentes, com mentores diferentes, e ainda assim não mude os seus resultados. E foi aí que eu conheci o Human Design. O Human Design entrou completamente na minha vida e mudou tudo. O Human Design é literalmente um mapa da sua essência, daquilo que te diferencia do mundo. Fala sobre o seu corpo, a sua alma. É a ciência da diferenciação. Eu falo que o Human Design te apresenta para a sua arquitetura interior. E com essa planta em mãos da sua arquitetura interior, você consegue arquitetar a sua realidade exterior. Esse é um mapa que te mostra como a sua energia funciona, como você é percebida pelo mundo, como você manifesta, como você atrai oportunidades, quais são as estratégias de marketing mais alinhadas para você, quais são seus dons naturais e como utilizá-los a seu favor, por onde a sua criatividade flui, como você influencia as pessoas e como você é influenciada pelas pessoas, qual é a forma mais alinhada para você de se expressar no mundo, de se comunicar. É um mapa que te devolve você mesma. E quando você vê esse mapa, muitas peças finalmente se encaixam no quebra-cabeça da vida. Você entende porque sempre funcionou de um jeito e não de outro, porque tentou fazer algumas coisas e não deram certo, porque algumas estratégias drenam a sua energia, porque algumas formas de se comunicar ou de vender parecem erradas para você. Você sente porque certos caminhos nunca fluíram para você, enquanto para outras pessoas parecem fluir. E aí acontece uma coisa muito linda. Você finalmente encontra o seu lugar. E quando você encontra o seu lugar, o mundo encontra você. O posicionamento deixa de ser um esforço e se torna expressão natural. A comunicação deixa de ser performance ou manipulação e vira presença magnética. A visibilidade deixa de ser uma tática e se torna consequência do seu alinhamento. Você não precisa fazer tanto barulho, se esforçar tanto, porque a sua energia começa a falar por você. O reconhecimento acontece naturalmente, as pessoas começam a sentir a sua verdade. A sua mensagem começa a chegar nas pessoas certas e você finalmente ocupa o espaço que você nasceu para ocupar. E quando você está nesse lugar, as pessoas que você está aqui para ajudar, de alguma forma com o seu trabalho, te encontram. E por que eu estou te contando tudo isso? Porque essa dor de não ser vista, essa sensação de falar para uma plateia vazia, de ter um muro energético te separando das pessoas, esse sentimento mesmo de ter um valor imenso, mas não conseguir transbordar isso no mundo, nada disso precisa continuar fazendo parte da tua vida. Você merece ser vista, você merece vender mais, você merece que o seu trabalho chegue na vida das pessoas e das pessoas certas. Você merece ocupar o seu lugar. E foi exatamente por essas razões e por eu mesma já ter passado por isso e ter visto o quanto ter conhecido o meu mapa me ajudou a mudar esse cenário, eu criei o mapa Seja Vista. Um mapa completamente personalizado que une os conhecimentos sobre posicionamento com o Human Design para revelar o seu espaço, o espaço que é seu no mundo, como você pode ocupá-lo com verdade, presença e magnetismo. Então, se você sentiu esse vídeo no seu corpo, sabe? Se esse vídeo falou com a sua alma, se algo dentro de você disse sim, é isso que eu preciso, sim, eu quero ser vista, eu quero mudar a minha realidade, se você reconheceu sua própria dor nas minhas palavras, então talvez o mapa Seja Vista esteja te chamando.
E é um chamado de alma, porque o mundo só reconhece você quando você ocupa o lugar que você está aqui para ocupar. O link para você encomendar o seu mapa está aqui embaixo e em até 48 horas você recebe o seu mapa personalizado em mãos. E quando você receber esse mapa e fazer o seu trabalho, colocar em prática, eu quero que você volte aqui e me conte a sua transformação. Vejo você no próximo vídeo.